Fala pessoal, hoje nós vamos comentar sobre a previdência privada, os benefícios e as desvantagens de ter uma previdência privada. E não só isso, eu vou explicar de forma detalhada o que é um PGBL e o que é um VGBL, que são os dois modelos de previdência que nós podemos aderir. Cada um tem as suas vantagens, mas cada um pode ter benefícios fiscais diferentes para que você economize no pagamento do imposto de renda. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Em primeiro lugar, o que é previdência privada? Previdência privada não é nada mais, nada menos do que uma modalidade de investimentos para construir patrimônio ao longo do tempo ou simplesmente para ter um benefício fiscal a curto prazo. Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente isso como funciona. A previdência, o investidor ele contrata um plano de previdência privada e ele vai fazendo contribuições periódicas ao longo do tempo para que lá na frente ele atinja algum objetivo maior. Não necessariamente um patrimônio X, mas sim, por exemplo, ele vai lá fazer o contrato de previdência e busca, por exemplo, uma renda de R$5.000 lá na frente. Então ele vai fazer contribuições periódicas para que lá na frente ele consiga resgatar R$5.000 por mês durante certo tempo ou para o resto da vida. Depende de como ele vai fazer esse contrato ou como ele vai definir com a própria seguradora do que fazer lá no futuro. Existem dois tipos de previdência, de planos de previdência, que é o PGBL e o VGBL. Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente em seguida nesse vídeo como que funciona. Mas em princípio, o PGBL ele pode deduzir até 12% da sua renda tributável e já o VGBL ele não possui esse benefício fiscal de deduzir a sua renda bruta tributável, mas ele, utilizando a tabela regressiva, em ambos os casos, você consegue regredir a alíquota de imposto de renda até o mínimo de 10%, que é o mínimo de imposto que tu pode pagar em alguma aplicação no mercado. E só acontece isso nas previdências. Então olha só que interessante, é um modelo de construir patrimônio ao longo do tempo e ainda assim economizar em imposto de renda. Os recursos da Previdência são aplicados em diversos tipos de investimentos. Você pode escolher um fundo de conservador, um fundo moderado, um fundo agressivo, um fundo de renda fixa, de ações, juros e moedas, enfim. Independente disso, você pode escolher e a Previdência Privada abrange todo esse leque de investimentos de ativos financeiros. Então você pode estar muito bem diversificado investindo em um fundo de previdência. É importante mencionar que a previdência ela tem baixa liquidez, baixíssima liquidez. Então se você precisar sacar antes do tempo constado no contrato, pode ser que você saia com algumas perdas ou saia com algumas taxas e alguns custos a mais que você não estava esperando. Então é bom ficar de olho nisso. Agora eu vou explicar, entrar um pouco mais a fundo do PGBL e do VGBL. E vou explicar também as tabelas de imposto de renda, tanto a progressiva quanto a regressiva. Vou deixar na tela para que vocês visualizem melhor também. Então, vamos falar um pouco do PGBL. PGBL, ele tem um benefício fiscal, como eu disse para vocês, de reduzir a renda bruta tributável até 12%. Por exemplo, se você tem, dando um exemplo bem esdrúxulo para que vocês entendam da melhor forma. Vamos supor que você tem uma renda bruta tributável de R$100 no ano. Se você investir 12% da sua renda num PGBL, ou seja, investir R$12 num PGBL ao longo desse ano, você consegue deduzir essa sua renda tributável em R$12. Então você vai pagar imposto somente em cima dos 88 e não mais dos 100 que você tinha. Então o PGBL tem essa possibilidade de pagar menos imposto por conta de a base tributária ser menor, ou seja, esse 100 que era antes virou 88, somente por conta de um investimento. Outro ponto importante que é a tributação no resgate de um PGBL. Qual a diferença de um VGBL para um PGBL? O PGBL ele vai pagar imposto sobre o total investido. Então se você é novo, faz sentido você sempre optar pela tabela regressiva e depois eu vou explicar para vocês o porquê. Porque você vai pagar o menor imposto possível, que é os 10% no momento do resgate. Então, se você paga pelo total, o ideal é que você pague a menor alíquota possível, que é os 10%. E esse PGBL é indicado para pessoas que fazem a declaração completa de imposto de renda. Acontece que no PGBL você paga menos imposto no curto prazo, que você vai deduzir a sua renda bruta tributável na declaração de imposto de renda. Só que lá na frente, quando você for resgatar, ou passar a perder, coisas assim,
você vai pagar sobre o montante inteiro. Então, se você investiu R$12, você vai pagar imposto sobre os R$12 mais os rendimentos que esse patrimônio trouxe ao longo do tempo. E já o VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre, é o seguinte: ele não tem benefício fiscal, mas ele tem algo que o PGBL não tem, que é a tributação somente sobre a rentabilidade. Então, por exemplo, se você tinha investido R$12 no PGBL e esse patrimônio virasse R$20, no PGBL você teria que pagar imposto sobre os R$20. E já no VGBL, você teria que pagar somente imposto sobre os R$8. Então você só paga imposto sobre a rentabilidade. Então esse é o baita ponto positivo para o VGBL. O VGBL ele é indicado para pessoas que não tenham uma renda bruta tributável ou que já utilizaram o máximo de benefício que o PGBL te traz. Então você pode usar um VGBL caso você queira usar, por exemplo, uma previdência privada como investimento. O ideal é que seja através de um VGBL. E olha só que interessante sobre as tabelas progressivas e regressivas. Eu não vou falar exatamente sobre a tabela progressiva porque é muito número e eu vou só explicar por cima e deixar aqui na tela para que vocês entendam e pausem o vídeo caso vocês queiram dar uma olhada. Então essa aqui é a tabela progressiva e o que acontece? A tabela progressiva ela é uma tabela em que você vai pagar imposto sobre o que você resgata na previdência privada. Então vai de certas faixas, como vocês estão vendo aí, e está mostrando o imposto logo ao lado. Então pausa aqui esse vídeo, dá uma analisada e é isso que significa essa tabela. Vamos lá para a tabela regressiva de imposto de renda. Essa tabela regressiva ela vai de 35% de imposto de renda até 10%. Então, se você investiu até 2 anos, você vai pagar 35% de imposto no resgate. Caso você tenha investido de 2 a 4 anos, é 30%, de 4 a 6 anos é 25%, de 6 a 8 anos é 20%, de 8 a 10 anos é 15% e acima de 10 é 10%. Ou seja, o menor imposto praticado pelo mercado é na tabela regressiva de imposto de renda da Previdência Privada. E um benefício importantíssimo da Previdência, além do benefício fiscal e do planejamento a longo prazo, é também um planejamento para a sucessão patrimonial. Porque o que acontece? A Previdência Privada, em um modo geral, não passa por inventário. Então, no momento que a pessoa, o principal da Previdência, que fez a Previdência, falece, esse patrimônio investido em Previdência passa para a família, de uma hora para outra. Então não precisa passar por inventário, aquele trâmite todo como se fosse ativos normais. Nesse caso não acontece. Já teve alguns casos que aconteceu, mas são em casos bem específicos mesmos, que foram casos que a pessoa buscou somente benefício fiscal e nada mais. Então caso você esteja fazendo tudo certinho, não vai passar por inventário. Ou melhor, pode ser que não passe por inventário. Na maior parte das vezes não passa. As desvantagens da Previdência é essa questão de baixa liquidez, que causam taxas e custos que você não estava esperando no longo prazo. Caso você precise sacar uma Previdência, é um ponto bem cuidadoso, porque você tem que cuidar com taxas, com custos, com a liquidez dessa Previdência, senão vai te gerar nenhuma dor de cabeça nesse tempo em que você vai fazer o resgate. É importante que antes que você faça uma Previdência privada, que contrate um plano, você precisa olhar 3 coisas principais, que são os seus objetivos pessoais, o seu perfil de investimento e também o acompanhamento e revisão desses investimentos. Os objetivos pessoais, você precisa entender exatamente quanto que você quer de renda lá na frente. Então você precisa entender se você quer 5 mil, 10 mil, 1.500, 3.500 de renda lá na frente, para que você possa planejar esse longo caminho até chegar lá, você sacar com toda a assertividade possível. Lembrando que esses cálculos não são você que faz, é tudo a seguradora, ela que decide como que vai fazer esse contrato e você aceita ou não. Então não tem muita dor de cabeça para o investidor, é só ir lá falar quanto quer receber no futuro e contribuir com o plano ao longo do tempo. Outra coisa, o perfil de investidor, essa é clássica, todo mundo tem que saber, tem que ter preenchido a análise de perfil do investidor na corretora, no banco que você está investindo. Tem que fazer isso antes de investir em uma previdência privada. E não só isso, como entender também o seu perfil dentro de você, não somente num papel que está mostrando ali se você é conservador, moderado ou agressivo. Você tem que entender se você tem muito tempo pela frente, faz sentido investir em renda variável. Se você tem pouco, por maior
vontade que você tenha de correr risco, não faz tanto sentido aplicar em ações, por exemplo. Tem que ter esse cuidado no momento de aderir a um plano de previdência. E o terceiro ponto é acompanhar e revisar. Geralmente, quando a pessoa tem previdência privada, ela tem um gerente por trás, um assessor de investimentos, um consultor de investimentos, um planejador financeiro. Todos esses profissionais podem estar por trás dessa pessoa. Então isso faz com que a pessoa consiga ter um mínimo de revisão possível. Nos profissionais que só atuam com investimentos, acaba sendo mais fácil, porque primeiro eles têm mais tempo para dedicar a isso e também conseguem fazer uma revisão mais assertiva, porque eles têm uma visão de mercado melhor do que o geral das pessoas. Lembrando que antes de investir numa previdência privada, faz sentido você conversar com pessoas investidoras, com pessoas que têm experiência no mercado, com profissionais do mercado, para ter a certeza de que você está fazendo o movimento certo para o seu momento de vida. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!